quem não está entendendo o que está acontecendo, eu vou mostrar de novo como é que se cria isso. Obrigado. Como é... Para de graça. Olha a lente que boa, mudando o foco. Bora lá, Iagão, vamos lá, mano. Eu vou mostrar de novo como é que se criam bons conteúdos no YouTube. Nesse momento o Paulo tá achando que eu vou ler uma pergunta específica. Só que como eu sou muito amigo dele, eu vou fazer outra pergunta, na verdade é um comentário, e então, você vai discorrer em cima dele. Tá bom. Paulo, fala pra gente aí, até pra eu botar na thumb bem grande assim, sobre a síndrome das portas grandes. Nossa, agora, mano. Agora, vai. Iago. Putz, cara. Ele odeia isso, tá, gente? Quando ele tá preparado pra falar de uma coisa e tem que falar de outra. Mas pera aí que eu tenho que pegar meu roteiro. Quebrei ele no meio. Então, beleza. Vai. Coloca no contexto, então, pessoal. É o seguinte. Eu publiquei um cortezinho de um dos vídeos aqui do canal no meu Instagram, em que eu fiz uma provocação. O título do vídeo aqui no YouTube, inclusive, ele é Casas que se parecem consultórios. Casa com cara de casa, daí na thumb tá escrito casa consultório, alguma coisa assim. E aí eu fiz um recorte de 15 segundos, daí eu falei, o que você acha dessa arquitetura em que as casas são todas muito parecidas, os caixotes, telhados ocultos por platibanda, aquela fachada volumétrica, e aí, infelizmente, isso eu tentei usar um eufemismo, mas eu não vou falar a palavra, a expressão que eu realmente tenho vontade de dizer. Isso é uma praga que tem acometido a arquitetura, tá? Porque não é o melhor tipo de construção, não é algo que eu julgo bonito, e ela tem se disseminado em todas as cidades, especialmente nos bairros de classe média, um pouco média alta também, e isso acabou criando um padrão de casa de condomínio bastante triste, tá? E aí eu fiz essa provocação, eu falei, poxa, eu tenho uma visão clara sobre isso, eu tenho uma opinião formada sobre isso, né? E aí eu queria saber das pessoas qual era a opinião delas, e aí não foi surpresa para mim ver que a quase totalidade das pessoas dizia que também concordam de que esse padrão de casa com cara de clínica não é interessante e é algo que faz com que a arquitetura perca sua qualidade, tá? Aí algumas pessoas fizeram colocações importantes, né, interessantes, por exemplo. Mas Paulo, não é o arquiteto que está impondo isso, o cliente está procurando. E aí eu concordo em partes, porque essa mesma pessoa concluiu no seu raciocínio dizendo, a pessoa pede isso para o arquiteto, encomenda isso para o arquiteto, já dizendo, olha, eu quero uma casa parecida com a do vizinho, eu quero uma casa parecida com a do meu amigo. Então, a referência do leigo, a referência da pessoa que está encomendando um projeto, ela é limitada, óbvio. Cabe ao arquiteto mostrar para o cliente que existem opções, que eventualmente tem coisa que é melhor do que aquilo e que o parâmetro da régua do que é bonito ou não, ele varia de pessoa para pessoa. Então, a omissão do arquiteto em não oferecer alternativa e o fato do arquiteto se acomodar na posição de aceitar a encomenda de um cliente leigo com poucas referências é algo que tem feito com que a arquitetura perca a sua qualidade. E dentro de todo esse contexto tem o fato aí das portas, o que mesmo que a gente falou? Como é que era o termo? Síndrome das portas grandes. A síndrome das portas grandes, pessoal. A síndrome das portas grandes que cai como uma luva nesse tipo de arquitetura que é uma arquitetura de casa consultório, de casa clínica. Então, qual é a minha análise sobre isso? Portas de 4, 5 metros de altura. De onde vieram? Para que servem? O que querem representar?
Porque não existe a menor necessidade de você ter uma porta. Aliás, né, proporcionalmente é mais importante que uma porta seja larga do que alta para entrar um móvel. E normalmente uma porta de 90 passa a maioria das coisas, mas se você quiser ter a total garantia, faz uma porta de 1,20 m de largura. Tudo vai passar. Agora, uma porta de 6 metros de altura, uma porta de 4 metros de altura, em que você tem que ter dobradiças mais reforçadas, qual a função? Normalmente essas portas elas estão inseridas em fachadas que não tem platibanda, que não tem beiral, que não tem brise, que não tem nada que proteja, então ela está exposta, né? E aí, eu troquei ideia com o Iago ontem, a síndrome das portas grandes a gente pode fazer criticamente uma análise parecida com o cara que gasta muito dinheiro com ostentação. Então, assim, a pessoa que gasta dinheiro com carrão, a gente não vai usar a expressão que a gente falou, né? Mas normalmente é uma pessoa que tem uma autoestima meio baixa, porque ela precisa se autoafirmar e demonstrar para a sociedade através de posses ou através de símbolos, né? Esses símbolos que demonstram status, eles existem desde que o mundo é mundo. Isso é normal, né? Mas o cara que tem carrão e o cara que tem uma porta gigante, essa pessoa, ela sofre do mesmo tipo de característica aí, que é essa necessidade de mostrar, né? Então, assim, uma porta gigante na fachada, ela não cumpre nenhuma função. Tem gente que acha bonito, tem gente que não acha bonito, mas ela não serve para nada. E ela é a representação de um status que aquele cliente deseja ou que aquele arquiteto acha que o cliente deseja ao oferecer isso para o cliente. Então, de novo, essa síndrome das portas grandes é algo que realmente a gente tem que tomar cuidado, né? E aí eu anotei mais alguma coisa aqui, deixa eu ver se eu já falei tudo. Ah, pois é. Lá vem. Além da casa consultório e da porta grande, esse tipo de arquitetura, ele oferece a oportunidade para o arquiteto revelar o seu lado artista, Iago. Por quê? Porque todo arquiteto tem um artista enrustido ali dentro. Todo arquiteto acha que ele é um cara muito criativo e que ele tem que imprimir a sua marca. E aí ele faz soluções arquitetônicas barra... Um momento. Encontrei isso na internet. Não, Siri, você não encontrou isso na internet, fica de boa aí que não tem isso na internet. Eu que estou falando aqui. Isso aqui é uma coisa. Vai ter a partir é a de minha agora. visão. É a minha visão. Calma. Voltando. É a oportunidade do cara, do arquiteto artista, ele matar aquela vontade de ser designer, de criar coisas. E aí ele cria um beiral que não tem janela embaixo, uma coluna que na verdade é um pilar que nada sustenta, e aí ele ultrapassa a barreira do telhado, ele cria uma laje em balanço que não tem nada ali na frente, toda uma alvenaria revestida de revestimento 3D, de madeira que seja, e ele faz faixas de luz na fachada, rasgos na alvenaria. E aí você olha a casa de lado, não tem nada a ver com a fachada, é uma colagem, é uma casca, que aqui tem um design, uma impressão da marca do arquiteto, artista, e do lado é tudo convencional, e o sistema construtivo é de tijolo baiano, é daquele bloquinho de 8 furos, que é o pior de todos os materiais que a grande maioria usa. Então assim, pessoal, qual que é a minha visão? A aparência da construção tem que ser a consequência de algo mais importante do que a beleza. E normalmente esse algo mais importante são os fatores ambientais e construtivos
Então, se eu tenho uma técnica construtiva, se eu tenho um respeito, uma preocupação em ter um menor impacto ambiental, e isso resulta numa arquitetura cuja tipologia ela é interessante, show de bola, que ótimo, excelente, tá? Agora, eu pegar e não me preocupar nada com sustentabilidade, não me preocupar nada com a questão construtiva e fazer uma fachada de design numa casa que vai ter um revestimento da moda, que vai ter uma porta grande que não serve para nada, que vai ter LED na fachada. Para que isso serve? Além do fato de que é a vaidade do arquiteto artista ali, ou a, entre aspas, necessidade do cliente que não sabe direito o que ele quer. Ele tem poucas referências e dessas poucas referências ele tirou aquilo de algum vizinho que ele admira, de repente. Né? Ou porque ele não teve tempo de estudar, de viajar, de visitar outras coisas. Então, eu queria deixar essa reflexão aqui para vocês do canal, e aí, por favor, comentem aqui no vídeo também qual é a sua visão sobre isso, né? A síndrome das portas grandes e o arquiteto artista que precisa imprimir a sua marca fazendo uma fachada de design. Beleza? Então, conto com você aí para engrandecer esse debate e a gente se encontra num próximo vídeo. O café já está frio, vamos embora, Iago, valeu!